Dia, segunda-feira, e a gente tomando cafezinho aqui, ó, tô no meu café, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, tô no meu café recém com você aqui, 7h37, falando sobre marketing, insights de marketing. Por quê? Porque a gente quer a nossa liderança, né, a gente quer a nossa liderança. Bom dia, Rafael, bom dia. Para engordar resultados, monitore. Tá? A gente quer a nossa liderança, a gente quer fazer gestão, né? A gente quer resultados. Então fica comigo aqui mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, máximo até 8 horas. Bom dia! Porque a gente vai estar falando sobre insights de marketing para você saber o que pedir para sua agência, o que levar para sua equipe para você ter resultado. Olha só, se a gente quer resultado, a gente tem que... Lembra aquele ditado, né? Você quer engordar ali a tua fazenda, nada melhor que o olho do dono para engordar toda a boiada, né? É assim nos nossos negócios, a gente sabe. A questão é o que olhar para engordar os resultados do marketing nas vendas. Vê se faz sentido para ti. A gente não sabe o que de fato engorda a nossa boiada, né? Quando a gente pensa em marketing e vendas. E aí eu comecei uma transmissão contigo na quinta-feira falando desses conceitos, tá? Então na quinta-feira a gente falou sobre bom dia. Aí depois eu vou só resgatar aqui, você depois aprofunda revendo as últimas transmissões se você quiser, tá? Mas a gente falou em conversão, engajamento, reconhecimento de marca, tráfego e promoção de networking, tá? E eventos. Esses 5 pilares, se você tem índices de medição a respeito desses 5 pilares, você voa no marketing nas suas vendas. Por quê? Porque você consegue fazer melhoria contínua em relação a eles, tá? Agora, ok, olhei. Como é que eu melhoro? Aí a gente fez a transmissão na sexta-feira dizendo o seguinte, olha ali teus algoritmos, faz estudo de persona, vê aí quais são as dores do teu público, pensando o quê? Idade, gênero, localização, idioma, que é a demografia, né? Com quem você se relaciona com o seu cliente, com o seu mercado. Depois analisa os interesses dele, vê se vocês falam dos interesses, né? Depois faz a customização de audiência, o que é isso? Personalizar a comunicação. Depois olha para o remarketing, o que é isso? Seguir os seus clientes através de automação, através de tráfego pago, enfim. Esses elementos juntos, eles vão explodir os seus resultados, tá? As tuas KPIs, né? Teus indicadores de monitoramento que estão relacionados com o item que eu falei antes. Conversão, engajamento, reconhecimento de marca, tráfego e relacionamento e promoção de eventos, tá? Agora, onde é que eu vou monitorar tudo isso? Aí a gente fez outra transmissão também falando Facebook, Instagram, LinkedIn, Google AdWords, Twitter, TikTok, enfim, seja a plataforma que você utiliza, tá? Então fazendo um review aqui das últimas transmissões pra gente chegar em o que, né? Depois a gente falou também um pouquinho sobre como melhorar, ok, já sei o que eu tenho que fazer, já sei os interesses, mas eu preciso atrair meu mercado. Como é que eu atraio meu mercado? E a gente falou sobre criação de conteúdo rico e também design dentro dos seus criativos, dentro dessa rede social, enfim. Porque o que acontece com as empresas hoje é que elas produzem material, mas elas não têm resultado. Isso não é verdade. Por quê? Porque falta esse olhar que eu acabei de falar, tá? E a gente falou como montar um podcast, aliás, uma rede social atraente, mensagens claras, comunicação assertiva, variedade de formatos, adaptação de dispositivos. O básico a gente conversou aqui, tá? Pra você olhar aí do ponto de vista estratégico, de liderança e de gestão, sentar com o teu time e pensar, refletir, estou fazendo isso? Ok. Depois a gente falou sobre organizar a estratégia de orçamento para investir no marketing, né? Isso também está relacionado diretamente com o seu sucesso. E a gente vai seguir hoje agora. Veja que eu venho aprofundando com você nesses itens, que é o que a gente faz, é o beabá que a gente faz aqui na agência para garantir os resultados dos clientes. Porque não sei se você sabe, mas aqui no nosso escritório a gente trabalha sobre resultado, né? A gente trabalha com comprometimento em resultado para o cliente. Então, a gente está continuamente olhando para esses indicadores. Agora, vamos adiante, tá? De fato, eu vou ter que ajustar, eu vou ter que monitorar. Legal. Mas existem algumas otimizações contínuas, existem algumas análises, existe o tempo, existe as KPIs, que são as chaves de indicações de performance, que eu já falei aqui, já resgatei agora, mas eu quero refletir um pouquinho mais sobre isso contigo, tá? Você tá me acompanhando e tá entendendo aí o contexto? Diz pra mim se faz sentido pra você ou não. Diz pra mim se você olha pra esses algoritmos ou não, porque se você olha, já tá 90% aí encaminhado o teu marketing. Isso é uma questão de tempo pra fazer funcionar, tá? Agora, se você faz barulho e não faz gestão de marketing, a probabilidade é que você siga fazendo barulho, tá? Porque a gente sempre tem que trabalhar com a planilha de ROI, retorno sobre investimento. Então, aqui entra a nossa reflexão de hoje, extremamente importante pro seu negócio, tá? Presta atenção. Se você estabelecer métricas de sucesso, como, por exemplo, taxa de clique,
custo por clique, né? Custo por aquisição. Uma hora eu vou trazer, aqui na nossa agência, a gente tem mais de 200 KPIs, dependendo do projeto do cliente. Uma hora eu vou te abrir elas, passo a passo, para você entender o que a gente olha. Se a gente faz assessoria de empresa, tem um objetivo, é uma KPI. Se a gente faz tráfego, é outra KPI. Mas as básicas, tá? CTR, taxa de clique, tá? CPC, custo por clique. CPA, custo por aquisição, tá? São as básicas de conversão. Então, eu tenho que ter minha planilha ROI. O que me diz isso? ROI, retorno sobre investimento. Se você é um investidor, se você é um gestor, se você é um líder, em qualquer área da sua vida, em qualquer área do seu negócio, você tem que ter ROI, né? Você vai investir em qualquer coisa, você tem que ter ROI, cálculo de ROI. Se você dar um Google aí, eu já fiz uma transição falando sobre como calcular o ROI, mas se você dar um Google aí, a gente tem até calculadores que te ajudam com isso, tá? Prontas. Que você coloca ali quanto você investiu, a estimativa de tempo de retorno, né? E aí você vai calcular se vale a pena, se não vale a pena aquele investimento, tá? No marketing não é diferente, gente. No marketing tudo tem que ter ROI, pra você saber se vale a pena. Então, você vai contratar uma agência, você vai fazer cards, ok, ele tem um objetivo de engajamento, de interação, enfim. Mas você tem que ter ROI, né? Ele faz parte da vitrine, faz parte do barulho, sim, mas tem que ter ROI. Agora, não adianta também eu contratar uma agência que executa, que ela é uma assessoria, mas eu não tenho estratégia, tá? Eu não tenho um gestor, eu não tenho o know-how de como converter aquilo, porque eu não tenho meu funil de vendas trabalhando dentro da minha rede social, dentro do meu site. Eu não tenho todo o funil de vendas acontecendo, eu não tenho a atração, o relacionamento e a conversão final. Se eu não tenho estratégia para tudo isso, e muitas vezes eu também não tenho estratégia do pós-venda, que é do que eu chamo do encantamento. É óbvio que o encantamento a gente faz em toda a esfera, mas lá no final muita gente perde dinheiro porque deixa de encantar o cliente. Se eu não tenho todo o funil de vendas acontecendo, eu não vou conseguir ter métricas de sucesso. Então não adianta eu ter a melhor de todas as agências, a melhor de todas as assessorias se eu não tenho gestão, né? E por isso a gente começou esse papo desde quinta-feira passada, tá? Então, essa análise, esse monitoramento das KPIs tem que ser em tempo real. Quando eu digo em tempo real, tá? O ideal é que você olhe todos os dias, legal? Mas pelo menos você vai ter uma agência ali, um gestor, tá? Que vai te ajudar a acompanhar esses índices, pelo menos a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, de tempos em tempos, claro, quanto mais você olha para isso, mais chance você tem de melhorar. E quanto mais você melhora, mais você coloca o seu algoritmo ao teu favor, né? Então, a sua inteligência ali de comunicação que você vai, a sua comunicação assertiva com o mercado, ela vai crescendo, ela vai aquecendo, e ela vai ficando cada vez melhor se você tem essas KPIs. Então, esse monitoramento, desempenho contínuo, faz os ajustes, e fazendo os ajustes conforme necessário, vai fazer você ficar expert, fera. 1% melhor todos os dias, que eu sempre digo, quando a cada 100 dias você se torna um novo líder, né? Um novo gestor, uma nova marca aí frente ao mercado, no sentido de solidez, né? No sentido de consistência, constância, periodicidade. Então, essa otimização contínua, ela refina o segmento, ela vai melhorando, vai refinando o orçamento, vai baixando o custo por aquisição de cliente, vai melhorando os criativos, você vai entendendo o que o mercado quer, o jogo do mercado, o mercado vai te dizendo o que ele quer, com base em quê? Em dados coletados, em fatos, né? E aí você vai conversando com o cliente, vai dialogando com o cliente, demora pra engrenar, sim, uns 3 meses. Mas depois que engrena, você gosta do jogo porque você entende que marketing é investimento. Marketing é investimento, é um custo que volta, né? E aí, você faz o que depois? Para botar a cerejinha do bolo e alavancar com muito sucesso, trabalhar com força, eu já falei isso aqui, o remarketing, tá? O remarketing, que é criar novas ofertas para aquele público que você já tem um relacionamento. Então, se você tem gestão de marketing, você capta os leads, aí você vende lá você faz um tráfego pago. Aí você vende para os 3% que em média hoje a gente vende. Os outros 97% você é inteligente, você tem estratégia, você se relaciona com ele através de automação, através de trilhas de relacionamento, que a gente chama de marketing inbound marketing, né? Mas vamos deixar facinho aqui, nada mais é do que o relacionamento que você mantém aquecido com seus leads, com seus potenciais clientes, né? Então, eu continuamente, bom dia, continuamente estar criando campanhas para esse público faz com que ao período de 3 a 6 meses eu tenho 50% mais chances de venda do que se eu não tivesse. Por que chances? Porque não é garantia se você não tem o funil de vendas acontecendo, né? Se você não tem uma estratégia de conversão, uma promoção de remarketing, que é o que a gente tá falando aqui no tópico remarketing, aí você só comunica e você não oferta nada, você também não aproveita muito, né? Então, é uma chance, 50% mais vendas se você trabalha esse funil completo. Bom dia!
A venda é cada vez mais consultiva. Exatamente, concordo, a venda é cada vez mais consultiva. Inclusive, já fiz uma transmissão aqui, Rafael, sobre venda consultiva. Também acho, tá? No sentido de que os vendedores, eles têm que se posicionar no mercado como consultores, né? E não meramente vendedores. Eles têm que ser consultores, têm que assumir esse papel de ajudar o cliente. Hoje, o mercado, ele precisa disso, ele requer isso e ele exige isso, né? Só que isso é quando depois que você capta o cliente, né? A venda consultiva, ela acontece depois que você capta o cliente. Então, a gente tem que ter essa estratégia de captação e a gente tem que ter as KPIs também de vendas. Minhas vendas não estão ok? Será que eu tô, né, Rafael, treinando meus vendedores para serem vendedores consultivos? Ou será que meus vendedores, eles estão acostumados a só fazer um pitch de vendas ali? Claro que se eu fizer um pitch de vendas, treinar meu time para fazer bons pitch de vendas, se eles têm uma comunicação assertiva, já faz gol. Agora, a arte da negociação é fantástica, né? Aliás, eu quero mandar um beijo para minha parceira, Sandra Estivo, que finalizou mais um curso da arte da negociação na Unicino esses dias. Ela trabalha com os nossos clientes sobre isso, é muito, muito interessante, porque realmente faz diferença no time de vendas a arte da negociação. E, então, e depois se eu der um passo adiante, né? Ainda nessa linha da venda consultiva que o Rafael nos trouxe. Se eu faço remarketing, eu capto meu cliente, eu tenho estratégia e depois eu me relaciono com ele de uma forma personalizada, ou seja, entendendo as dores dele, eu me aproximo dessa venda consultiva e eu aumento minhas vendas com certeza, tá? Por quê? Porque eu vou adaptar o meu conteúdo com base na necessidade do estágio que está o cliente dentro do meu funil de vendas. Então, pensa que no funil de vendas a gente tem aquele cliente que é aventureiro, tem cliente que está nos namorando, aquele cliente que já está considerando a compra, aquele cliente que está negociando e aquele cliente que já comprou e precisa de uma experiência a mais para seguir no meu negócio. Quem é esperto, quem é gestor, tem ROI, tem KPI, inclusive para medir quanto custa o cliente dentro dessa base. Eu capto o cliente, eu gasto tanto para captar o cliente. O ticket médio dele é tanto, a vida dele média dentro do meu negócio é tanto, a recompra que ele faz é tanto, o ticket médio dele tá crescendo para tanto, né? Claro que eu vou fazer uma análise em nível geral, né? Mas o cara que é gestor mesmo, aquele que quer olhar, aquele que olha, aquele dono que olha pro marketing, pras vendas, né? Com a ideia de engordar aí a sua boiada, né? E ter mais lucros e ter mais faturamento, ele olha para esses KPIs, né? Inclusive, se o cliente tá retornando o meu negócio e se ele tá aumentando o ticket médio que ele gasta para mim. Como é que eu faço isso? Como é que eu aumento esses indicadores, né? Primeiro, fazendo venda consultiva, óbvio. E no momento que eu faço venda consultiva, não é só naquele momento, né? Eu tenho que dar assistência. Então, eu vou cadastrar dentro de um CRM, dentro de uma plataforma de relacionamento, aquela conversa que eu estou tendo na consultoria com meu cliente e de uma forma recorrente eu vou seguir me relacionando com ele. Aí, Aline, mas marketing digital a gente se relaciona com muitas pessoas, não dá bem, mas a máquina te ajuda, né? Então, as automações, elas servem para te ajudar nisso. Então, você coloca, o cliente comprou alguma coisa, 6 meses depois venceu, né? Um Botox. No caso da estética, né? Um colchão a cada 5 anos, sei lá. Uma casa a cada 5 anos também, se eu sou corretor. Coloca no seu sistema lá, daqui a 5 anos me manda um alerta, manda uma mensagem pro cliente, né? Enfim, vamos tentar uma aproximação. É óbvio que se você não tem um sistema, uma automação, uma ferramenta, você não vai conseguir fazer esse gerenciamento, é óbvio, né? Ainda mais se você lida com um grande público. Mas hoje a gente tem tecnologia até gratuita para isso. Então, não se organizar, né? É complicado, assim, você deixa pro concorrente. Não precisa deixar pro concorrente quando a gente tem tecnologia para isso, né? Então, são as KPIs. E essas KPIs, óbvio, né? Mas é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. A gente não vai fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai crescendo, olhando para as KPIs. Então, a gente vai definir as KPIs básicas, independente do meu tamanho, né? As grandes empresas, não é que elas fazem muita coisa magnífica. Elas focam em um determinado ponto da comunicação, da estratégia de marketing, mas elas têm KPIs. Né? Então, os pequenos também podem ter, as empresas pequenas que não têm muito recurso, pode ter KPIs, as mesmas as grandes. Então, o objetivo não é fazer de tudo ao mesmo tempo, o objetivo é ter KPIs modestas e depois ir crescendo, 1% melhor todos os dias. Por exemplo, o custo por aquisição de uma grande empresa, né? Eu estava vendo uma palestra de um influencer, ele estava falando que eu colocava milhões em tráfego. Então, a receita dele é de 10 vezes mais, né? O cara tem muito dinheiro. Então, essas KPIs, esses custos de aquisição é obrigatório na rotina. Agora, o pequeno que bota 100 reais no tráfego nem olha pra isso, né? Porque pra ele ele não se dá conta que os centavos, às vezes, baixando uma estratégia de baixar custo por centavos uma campanha, então não vai fazer diferença pra ele, pra aquele que investe muito, sim. Só que, se eu me acostumo a fazer isso e olhar as KPIs são as mesmas. Eu vou estar fazendo o quê? Não é sobre dinheiro, é sobre melhoria contínua.
Se eu usar as mesmas KPIs, mas dentro da minha realidade, mas com foco, mesmo foco daquele grande, a mesma intenção, de ir ajustando, o que vai acontecer? Cada vez eu vou ter mais venda. Então, naturalmente, eu vou estar jogando que nem os grandes players. E, naturalmente, eu vou ter resultado. E é assim que eles começam. Tudo é organização, tudo é processo, tudo é metodologia. Organização, processo, metodologia de quem já faz, de quem já dá certo, né? Então, marketing e vendas é sobre olhar para as KPIs, olhar para a gestão, olhar para os dados, olhar para os relatórios de análise de campanhas, né? Análise de resultados. Eu ter a consciência que eu sou gestora e analisar os resultados. Ah, Lili, mas eu não tenho tempo para isso, porque se eu olho para isso, eu deixo de fazer o meu business, né? Ok, então eu contrato alguém para fazer. Ah, mas eu não tenho orçamento, oferece uma sociedade, né? Acontece, conversa aqui, conversa ali, estuda um pouquinho só para ti. Ou se você tem uma agência, coloca na mesa quanto é que você me cobra mais, ou um pouquinho mais, só para me ajudar a fazer a gestão disso, né? Então, comparar esses resultados com os objetivos definidos é uma interpretação que o gestor tem que fazer. Eu tenho que gerir meu marketing e minhas vendas. Não adianta só eu querer gerir, fazer uma gerência da minha logística, da minha contabilidade. Eu tenho que fazer uma gerência do meu marketing e das minhas vendas também, senão eu não tenho resultado, senão a boiada não engorda, né? Eu só faço barulho. Se eu não tenho estratégia, eu só faço barulho, tá? E aí, esse retorno sobre investimento, ele vai avaliar financeiramente se as minhas campanhas estão valendo a pena ou não. Porque eles são minha bússola, né? O ROI, a planilha de ROI, de retorno sobre investimento, é minha bússola. Então, não é que uma campanha não deu certo, né? Que eu nunca mais vou fazer, não. Significa que eu vou fazer um teste AB para ir melhorando ela. A gente já falou, acho, de transmissões sobre teste AB aqui. Marketing hoje, ele vive de testes ABs, né? Então eu faço um teste, deu certo, amanhã eu posso entrar numa outra sazonalidade, amanhã pode acontecer o dólar pode aumentar, pode diminuir, uma série de coisas pode acontecer que influencia no meu algoritmo. Se eu não tô rodando testes, eu fico refém da sorte. E eu não posso ser refém da sorte, porque senão eu perco dinheiro, ou deixo pra minha concorrência, né? Ou deixo de ganhar. Então, cada vez que eu ganho margem de lucratividade, eu tô disputando uma concorrência de uma forma melhor, né? Porque eu tenho mais resultados, eu tenho mais resultado, economia de tempo, eu consigo investir em outras coisas, consigo melhorar meu negócio, e assim vai. É uma roda virtuosa e ao mesmo tempo muito cativante, ao mesmo tempo próspera de verdade, né? Então, esse aprendizado para futuras campanhas é o grande presente que o marketing digital nos dá, né? Porque agora com o digital eu consigo documentar tudo, até o outdoor que eu faço, mesclando as mídias, né? Fazendo um multicross entre o digital e o tradicional, né? Eu vou colocar um anúncio no BuzzDoor, coloco um QR Code, né? E aí eu consigo medir os resultados. Então eu consigo... Hoje, nós vivemos no momento em que a gente consegue documentar tudo. Tudo que não funcionou tá ali, tá gritante nos dashboards, né? Tudo que eu preciso ajustar tá ali gritando nos dashboards. Então basta eu ter essa cultura de análise de gestão. E aí é só uma questão de fazer melhoria contínua e ser persistente. Num período de 3 meses, no máximo 1 ano, eu estou em outro estágio, em outro patamar. Depende da minha velocidade de intenção, depende da minha velocidade de esforço, depende da minha rede de network, de uma série de coisas que por isso a gente tem que personalizar também o marketing, né? Agora, esse é o segredo. Olha, deixa eu revisar contigo aqui, tá? Aline, como é que tu faz para garantir resultado e performance dos teus projetos, dos teus clientes, tá? Todos eles. Cada cliente é um projeto nosso aqui. Todos eles passam por essa esteira continuamente, dependendo do que faz aqui na nossa agência. Porque cada projeto é um projeto, né? Então, a gente não tem uma forma de bolo, uma receita que funciona para todos. A gente adapta, a gente tem uma receita que a gente parte e a gente vai adaptando conforme o segmento, conforme, né, a necessidade, a intenção do cliente, tudo isso. Mas todos passam por essa esteira básica para a gente garantir resultado para o cliente. Então, a gente tem uma lista de muitos indicadores e para aquele projeto a gente seleciona os indicadores que fazem sentido olhar e a gente não abre mão de olhar. Para quê? Né? Objetivo de campanha, índice de medição, conversão, engajamento, reconhecimento de marca, tráfego, promoção de eventos e relacionamento de networking, tá? Básico, esse é o básico, essas são as KPIs básicas, tá? Que todos têm, todos os projetos têm. Depois, a gente olha para as dores do público, soluções que a gente entrega, que são as segmentações do público, né? Que a gente tanto fala de estudo de persona. Então, demografia, interesses, customização de audiência, remarketing, tá? Tudo isso tem a ver com automação, tráfego, enfim. Depois, escolhe as plataformas, Facebook, LinkedIn, Google Ads, YouTube, o que for, tá?
Dependendo do que cabe para aquele cliente, para aquela necessidade daquele cliente. Depois, melhoria da performance, melhoria dos conteúdos, dos criativos, né? A gente tá comunicando adequadamente, o que tem que melhorar? Então a gente faz uma estratégia de conteúdo. Depois, olha só agora, só nesse ponto a gente faz uma estratégia de conteúdo, né? Depois, o que a gente faz, tá? Estratégia de orçamentação, né? Para criar um plano de melhoria contínua, um plano de alavancagem. Então a gente começa aqui e quer chegar ali. Então a gente organiza esse plano, tá? E depois a gente começa a fazer os monitoramentos, os ajustes necessários para ir ajustando a rota em tempo real, tá? Em tempo real. E sempre olhando para a questão do remarketing, sempre olhando para a questão do custo do cliente dentro do nosso negócio. Se o nosso cliente que a gente está perseguindo, ele está recebendo ofertas, ou seja, garantindo que o funil de vendas aconteça, tá? E óbvio que a gente percebe isso fazendo ROI com relatório de análise de pós-campanha, né? Para melhoria contínua. Essa é a fórmula, gente. Essa é a fórmula. Vê se não eu sei que é fácil, né? Parece fácil, mas na prática não é. A gente se atropela ali nos prazos, a gente se atropela. Mas isso aqui é a ciência da gestão do marketing digital. Essa aqui é a ciência da gestão do marketing digital que eu tô te trazendo aqui desde quinta-feira, tá? É o que a gente faz aqui, é o que dá certo, né? Então a gente faz, a gente começou há 20 anos atrás só fazendo assessoria de imprensa em base de formação em jornalismo. Então a gente fazia conteúdo rico só para convencer os jornalistas de publicar os feitos dos nossos clientes, mas desde aquela época a gente já tinha as KPIs de autoridade, KPIs de volume de clipagem, KPIs de impacto de se positivo ou negativo no mercado, a gente já tinha as KPIs específicas da assessoria de imprensa, né? Então isso aqui sempre funcionou. Eu garanto pra vocês que sempre funcionou. Então, a gente herdou essas ferramentas aqui da academia de comunicação e também de gestão, né, de marketing, enfim, e a gente vai aprimorando conforme o mercado vai mudando, né, e o mercado de marketing digital, ele muda a todo momento. Então, a gente tem que estar sempre de olho, mas nunca deixar de fazer gestão, né, isso aqui é a base. Tá, gente, de tudo isso, eu te desejo uma excelente semana, 8 horas em ponto. Então, eu te desejo uma excelente semana. Amanhã a gente volta às 7h37 com mais insights de marketing. E amanhã eu quero falar com você sobre remarketing, tá? Sobre remarketing. Eu quero me aprofundar nisso, porque isso faz a diferença no seu jogo, tá? Então amanhã eu quero conversar com você sobre remarketing, tá? E a gente segue juntinho. Tenha uma boa semana, faça uma excepcional segunda-feira. E se precisar, me chama. Estamos aí organizando a estratégia de 2025 para nossos clientes. Estamos animados porque vai ser vencedor, tá? Até a próxima, até amanhã.